Olá, muito boa tarde. Fala, gente. Boa tarde, e aí, pastora? Sextou, Não, família. como E aí, vai? E aí, pastor, Abelão? tudo certo? Sextou, é o dia mais semi-feliz da semana. É, né? Dia do descanso, o dia que a gente Semi-feliz. vai dormir 8 da noite, dar tchau pros filhos, A luz já tá no querem horizonte. brincar. A luz já tá ali no horizonte, você já tá vendo, já escuta o som sabático. É muito bom. Bom muito demais, bom. né? Sexta-feira. E a gente você? consegue passar junto a esse momento. E eu? Hã? Eu Não, tô bem, eu tô super bem. Não. Ah, não, era eles, né? É os dois, pode todo continuar mundo, essa todo mundo, pergunta. né? Nesse Na momento a correria. gente tá correndo, na É. verdade, né? Quando a gente tá em casa, tá fazendo o quê? Tá tirando as coisas espalhadas, os Verdade. brinquedos, fazendo as crianças deixar tudo em ordem. Às vezes é a Fazendo a mesa em cima da a Casa. cadeira em cima da mesa ali, dando aquela É o ajeitadinha. caos, gente, à passando tarde é o pano, caos. é. Muitos conseguem adiantar na quinta-feira, né? Às vezes a gente consegue, né? Dar uma adiantadinha, Ai, eu aí luto sobra alguma tanto coisinha por pra isso. arrematar. Faz 16 anos, É. não dá certo. Eu tô no modo avião, tripulação 10 mil pés, preparar para o pouso. Pronto. Uau! Aí sim, Não, prepara para o pouso. pronto. Esquece, Larga esquece. tudo pra lá. Não, tem a gente fica numas loucuras, tem que fazer tudo. Não precisa fazer tudo, faz só o dia, preparo necessário. Um dia, Boa, né? verdade, Um hein? dia. Mas eu sou homem. Reconheço. Verdade. É outro As nível. mulheres piram, né? Fica Ainda mais naquela- dois meninos que tem que ficar ali o tempo todo. Vamos lá, vamos lá. Mas ok, vamos lá. Vamos que vamos. E vamos lá com o nosso tema de hoje, que o tema, inclusive, até essa questão da casa pode trazer um certo fanatismo, será? E aquela coisa de querer... Será que pode trazer Excesso, também? né? Excesso, obsessão ser de meio deixar tudo obsessivo. perfeito. Não, tem gente que Tem essa- tem gente que vai nessa mesmo. Mas Ele tá me olhando, ele quer que eu revele alguma coisa, mas eu não sou essa pessoa, tá deixa- bom? você tem uma hora e 50%. pouquinho aí para você. Refletir, Abrir sua caixa preta. aí. refletir. Mas olha, isso é uma questão muito, muito séria. Não só de coisas, né? Mas tem gente que tem uma obsessão e um desenho por pessoas. Verdade. E algumas admirações que você fala assim, nossa, tá dando uma cansada, né? Não, é? porque ver aquela pessoa que você encontra é só futebol ou só... Enfim, temas que a pessoa... Política, vive, religião, Política, religião, é. coisas que... Envolve muita coisa. É, mas Aí você quando não que fica nem- isso é saudável e não é saudável? Acho que essa é a grande pergunta, né? Porque a gente tem admiração por algumas pessoas, Sim, por claro. algumas coisas, por alguns lugares. A gente Esportes, tem alguma claro. Muito. admiração. Admirar pessoas faz parte, né? A gente, né, não sei nem se sou eu a pessoa para falar isso, mas o fato de a gente admirar a Cristo, querer ser parecido no dia a dia, faz diferença, né? Faz diferença e a gente for pensar um pouco mais, se você admira muito Cristo, você vai admirar muito tudo que de Cristo aparece em alguém. Aí vai aparecer, né? Que são mas eu acho que a exemplos gente mais tem- próximos. né? Exatamente. E algumas admirações, elas vão ter suas... Nossa, tem muita coisa para falar. né? Nossa, demais, já acabou. demais. Você já tem que entregar. Entregar pra quem que a gente tem que entregar? Não. Luquinhas, o que tem hoje aí no nosso hashtag, Lucas? Ajuda a gente. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra vocês. Pra você também de casa tá com a gente. Sexta-feira, chegou, a gente ficou esperando, chegou, deu certo. Foi o seguinte, eu vou antecipar pra vocês o que a gente vai trazer hoje aqui no hashtag. Lá em dezembro do ano passado, eu comentei um pouquinho sobre um programa chamado Celular Seguro, que ajuda e muito quando você tem o celular roubado, furtado ou então perdido. Vou fazer aqui um levantamento e lembrar como você pode ter aí no seu celular. Lembrando, é de graça. Vou falar também de uma outra história. Um garoto de 10 anos lá de Minas Gerais teve uma atitude super legal e foi homenageado pela cidade. Ele não esperava, mas a cidade se achou muito bacana o que ele fez. Daqui a pouquinho eu volto para poder contar. Vou falar também sobre Novo Tempo Portugal. Temos Novo Tempo em Portugal e dia 18 teremos algumas mudanças. Vou contar tudinho para você daqui a pouquinho no hashtag. Legal, bom demais, hein? Muita gente em Portugal participa das interações aí, ó. Um grande abraço para você que está em Portugal nos assistindo agora, que tem muita coisa boa hoje, mas para falar também dessa admiração, o que é ponto saudável, o que não é saudável, quando é que a admiração passa do limite, tem a nossa convidada de hoje, psicóloga Fernanda Assis. Fernanda, dá um tchauzinho pra gente ali, ó, que vai estar junto com a gente no programa, junto com você também. Vamos pro intervalo? Vamos pro Coisa intervalo rápida. e na volta a gente vai continuar essa conversa aqui que o pastor já abriu. Será que a gente vai conseguir fechar no final, pastor? Tá com Joga você. a bola. Não, Tá tá com com você. você aí. A gente volta em alguns minutinhos. Estamos de volta, família. Pois é, Entre Família hoje vai falar sobre esse tema tão
tão importante, né? Para a gente entender, né, a diferença do fanatismo, né, quando é uma obsessão, a gente vai dar nomes a isso, e como é admirar uma pessoa. Qual que é a diferença entre um e outro? E aí temos uma pergunta, né, pastor? Qual que é a pergunta? Eu gosto de ficar mudando as Deixa eu perguntas, fazer a mas eu vou ser pergunta para fiel. o senhor. Faz. O senhor já foi fanático por alguém? Eu acho que não. Não? Já Nunca? tive muita admiração, mas acho que fanático não deu tempo, né? Tinha muita Não deu coisa, tempo, tinha né? muita coisa para fazer. Tinha Muito muita bom. E coisa. o pessoal de casa? Será? A gente quer interação, né, Bruno? Com certeza. Queremos a O número sua é você, interação. por isso que eu, né? Entendeu, né? Entendi. Queremos a sua interação, viu? Manda para cá no nosso WhatsApp 12983150249. Esse é o WhatsApp que você já tem salvo aí, né? Se não tinha ainda, já salva. Adiciona aí aos seus contatos para sempre participar com a gente, tá bom? E hoje não dá para mudar foto, né? Não dá pra para foto mandar de quem foto. né? Talvez, Já entendi. esse Você gosta, era né? fanático. Segundo dia essa então, semana você sempre. está falando tanto de foto. Todo dia, você na não verdade. faz ideia lá em cima Eu como sei. é. Ah, tá. Eu sei, ela já até disse, bem, você tem que estar aqui um dia para poder separar, para você ver como é que dá loucura, trabalho. bichinhos, É, coisa né? de casa. A gente quase morre lá em cima para selecionar. Manda foto, manda foto. Manda foto assistindo a gente. Olha só Manda, que manda legal foto, essa. manda Daí a foto. gente Cada quer. um com seus problemas. É. Manda foto, manda foto. Mas Boa, a pergunta é, você já foi fanático? Posso aumentar a pergunta? Com certeza. Ou se você hoje tem uma profunda admiração por alguém, mas você fala assim, e você sabe como que você controla isso, que você está dentro do limite do saudável. Olha, continuo admirando, mas não sou fanático. E fala aí por quem é que você é admirador profundo e como que você controla para não ser um admirador excessivo, fanático, passou do limite. E tem a ver também com gostar da pessoa, né? Eu tenho uma admiração por alguém que está chegando aí. Depois da vinheta, Lucas Nascimento conta pra gente as notícias de hoje. Muito obrigado, pai. Sabe que é recíproco, de coração mesmo, viu? Mas, pessoal, é o seguinte, você lembra que no ano passado, bem no finzinho ali por dezembro, eu falei sobre um programa chamado Celular Seguro. Esse é um programa que foi implantado pelo Ministério da Justiça e também a Segurança Pública, que já recebeu mais de 300 mil pedidos de bloqueio de aparelhos celulares que foram roubados, furtados ou então perdidos. Esse programa já tem mais de 1.700.000 usuários cadastrados e 1.300.000 aparelhos de telefone celular registrados. Ele permite que o aparelho seja bloqueado remotamente por meio de um botão de emergência, caso seja roubado, furtado ou então perdido. Olha só, o bloqueio ele permite que os bancos e instituições financeiras que façam parte do programa, eles bloqueiem as contas utilizadas naquele celular e assim evitando mais dor de cabeça. Mas vale lembrar que cada instituição segue um padrão diferente. E pessoal, você pode baixar na loja do seu aplicativo aí mesmo e é de graça e você vai precisar fazer um cadastro. O bloqueio ele permite ser feito também pelo site celarseguro.mj.gov.br. E aqui na tela, ó, esse aqui é a interface que você vai ter no aplicativo no celular. Ele é preciso ser baixado no celular, tá bom? Baixou, vai aparecer essa tela aqui, isso aqui é a minha, ó. Eu tirei um print da minha tela mesmo. Você vai chegar aqui para poder cadastrar o seu telefone, ele vai pedir a marca do telefone, modelo, também uma pessoa de confiança. Você vai pegar, baixar e vai garantir isso aqui no celular. É importante ter o aplicativo por lá. E no site, caso aconteça isso, meu celular foi roubado, furtado, ou então você esqueceu em algum lugar, você perdeu, você vai lá no site e consegue fazer esse bloqueio, para que não tenha aquela dor de cabeça. Quem roubou, ou então pegar o celular e utilizar suas contas bancárias, você perdeu um certo dinheiro. Então já garante isso, mas vale lembrar que esse aplicativo aqui, que esse programa, ele garante os bloqueios financeiros. Não é que o celular vai voltar para você e você vai receber um valor de seguro. Isso aqui ajuda bastante quem viaja, às vezes perdeu no ônibus, estava ali de um canto para o outro, ou foi roubado. Já garante, porque é uma dor de cabeça você correr atrás para poder bloquear tudo isso. E esse aplicativo, ele permite que seja feito quase que instantaneamente. Então, todas as contas vinculadas ao seu celular, elas vão ser bloqueadas e assim você não vai ter mais essa dor de cabeça do que tentar recuperar o celular e depois também as contas bancárias perder Melhor algum tipo de fazer dinheiro. agora que não tem problema do que correr atrás do prejuízo, E é né? importante porque no celular a gente tem
tudo ali, né? Seja a habilitação, documento do carro, enfim, tudo, né? Está Todas as concentrado ali, informações. perder aquilo, a pessoa está com a sua vida na É mão. verdade, verdade. Nem sei o que eu faria. E é importante mesmo a gente se golpes? envolver, né? O golpe é um atrás do outro e a gente não pode ficar correndo atrás a tanta distância da tecnologia do roubo com a tecnologia da proteção, né? Que já é antiga essa. É, do forró, exatamente, Né? Eles né? só vão se É aperfeiçoando. verdade. Cada dia uma surpresa, mas só então correr lá, lembrando que é de graça, tá bom, pessoal? E continuando na mesma temática de celular, eu tenho agora uma história muito boa para poder compartilhar aí com você. É quase do meu xará, o Luca Gabriel, de 10 anos. O que aconteceu? Ele encontrou um celular nas ruas ali de Patos de Minas, em Minas Gerais, só que imediatamente ele entrou em contato com a polícia militar. Só que ele não sabia, pessoal, é que essa atitude chamaria a atenção dos policiais. Na verdade, foi da cidade inteira que quis reconhecer a sua honestidade. E nessa semana, os militares do 15º Batalhão de Polícia Militar, eles visitaram a escola que Luca estuda durante uma cerimônia promovida ali pela própria escola, e ele foi homenageado como exemplo de cidadania e também responsabilidade do aluno. Isso na frente de toda a escola e também ali da sua mãe. E agora acho super legal poder mostrar, claro, quem que é esse garoto. Vocês viram aqui a foto? Tá aqui o Luca, aqui os policiais, a mãe estava com uma medalha aqui, estava com uma cesta que ele também recebeu. E na cerimônia, pessoal, o Lucas ele recebeu uma medalha simbolizando o mérito por sua atitude e também um celular novinho que foi doado pela paróquia da cidade. E além disso, ele ganhou uma cesta cheia de guloseimas. Um garoto aí tão novo e com tanta coisa para poder ensinar pra gente. A gente trouxe hoje aqui no hashtag para poder compartilhar com você também. Fico só pensando, pessoal, o orgulho da mãe. Nossa, saber você tirou as disso. palavras da minha boca, né? Porque acho que a grande questão da gente é ensinar valores para os nossos Verdade. filhos, né? O que eles vão ser amanhã? E ver que isso está acontecendo logo com 10 anos, né? Que a gente tem outras facilidades na vida e de repente, encontrei um celular, esse celular pode ser meu. E de alguma maneira a própria comunidade Sim, reconheceu e reconheceu. falou, olha, você pode ter um celular de outra maneira, o que importa é esse ato, né? E aí eu fico pensando também, que coisa, né? A gente chegar num momento em que um ato de não roubar é Exato. valorizado por uma comunidade, É né? isso mesmo. Não roubar deveria ser básico, né? Bem automático, né? De todo ser humano. É para refletir, né? Mas de certeza. qualquer maneira, parabéns aí, Luca Gabriel. Luca Gabriel. Em contrapartida, é bom que incentiva também outros, Sim. né? A seguirem o mesmo exemplo, o mesmo caminho aí. Tem problema nenhum ser honesto, né? É, de jeito nenhum, Exatamente. pelo Dá contrário, notoriedade para que as pessoas comecem a gostar disso. É. A gente tem nossos pecados culturais, né? Os pecados culturais, eles são mascarados porque eles vão dando um ar de normalidade. Tipo, é normal, o que muitas vezes a gente chama de esperteza, não é esperteza. É um gigantesco egoísmo. Isso não é esperteza. E aí todo mundo sai mal, né? Aí, que chegue o momento, um dia, que a gente não precise homenagear quem é normal. Exato, esse é o ponto. Parabéns aí ao Luca Gabriel pela atitude. Pessoal, agora eu tenho uma outra notícia para você. Você sabia que a Novo Tempo também está em Portugal? Sim, eles têm uma equipe por lá, todo mundo fazendo. E é feito também, tudo que é feito por aqui, também acaba passando por lá. Um exemplo é o próprio Entre Família. Hoje ele vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no horário de lá. Só que, pessoal, a partir do dia 1º do dia 18, eles vão estrear uma nova grade de programação com muitas novidades por lá. E tem uma outra novidade para você. O nosso programa ele vai continuar passando por lá, só que com um novo horário também. A partir das 2h30 da tarde, também no horário de lá. Então vem programas novos por aí, uma nova grade com muita novidade. Tem muita gente que acompanha o nosso programa, assiste aqui o Entre Família, sempre está interagindo com a gente, mandando mensagem. Então, só lembrando, a partir do dia 18, eles serão uma nova grade com muita novidade para você. E tudo que for acontecendo, claro, a gente traz e compartilha com você aí de casa, já mandando um abraço para você que é de Portugal e sempre tá ligadinho aqui com Entre Família. E mais, sempre participando, a gente fica muito feliz com essas novidades. E é por isso que a gente traz para cá, compartilha com você, a gente fica super feliz saber que o que a gente produz aqui também está chegando por lá e também estão avançando e muito, né? Quem sabe um Entre Família lá, direto de Portugal, Oxe, hein? Nossa, ia dizer Vamos jogar isso. aí para Bora. nossa direção. Fica a dica aí. Hashtag Convidem-nos, tá? Nos convidem aí para podermos fazer Já direto pensou? de lá. De cara. Brasília? Legal. Falando chiadinho? Eu achei bom. Eu Já me Mas identifiquei, é já me gostoso. E um identifiquei. abraço para os irmãos da Leimar e saber que
que a mensagem de esperança ela está avançando e nunca houve uma barreira forte o suficiente para que a mensagem de esperança parasse. Ela vai. E hoje a gente está chegando em lugares que não se chegou e mais, né? Há uma produção lá. Isso é melhor ainda, né? Dizer que o sinal daqui chegou lá é bom. Mas dizer que há agora uma identidade a partir da perspectiva dos próprios portugueses e das necessidades, isso é bom. Sensacional. Galera, vou ficando por aqui. Vejo você aí, o programa tá incrível, vai continuar agora, mas eu vou ter que dar tchau. Bom final de semana para você, um bom sábado. Semana que vem estamos de volta. Então, bom restinho de programa para vocês e para vocês também, meus amigos. Hoje Aproveitar aquele calor do final de semana, Lucas. Corre, né? Que vai dar praia. o ônibus pro litoral já tá saindo, Vai né? dar praia, Vai muita dar praia. vai dar Aproveite seu praia. livre-arbítrio 40. de solteiro. Segunda eu conto. A gente leva as crias, pastor, pra praia. Valeu. Leva as crias pra praia. Sim, vou levar. Nesse final de semana, esse aniversário da Ayla. Vou me levantar Pronto. para receber ela, a Fernanda, sim, psicóloga da casa. Ela ainda não tinha vindo nessa formação, senta, fica à Sim, vontade. obrigada. Pastor Aleixo, Abinal Júnior, nosso novo apresentador, que já não está mais tão Não é novo tão novinho não, assim, não, né? Novo aqui na casa, mas de idade. Não precisamos entrar nesse mérito. É. né, gente? Não, De cabelos idade. Prazer, brancos, Fernanda. quem tem? Que isso. Prazer é Somente meu, barba. gente. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada aqui. mesmo. E a gente vai começar a história de hoje, né? Entendendo aí qual que é a diferença. Eu acho que eu queria começar perguntando sobre o fanatismo. O que é o fanatismo, né? Como é que a gente entende que aquilo é uma coisa boa ou ruim? Vamos emendar assim, né, pastor? Vamos abrindo a Então, já conversa. vou dizer que é uma coisa ruim, viu, Paty? Né? Você admirar alguém ou você ser fã de alguém é uma coisa boa. Agora, você ser fanático é uma coisa ruim. O fanatismo, ele vem de uma mente mais obsessiva, né? Vem de algo que é muito rígido. Ele vem de um delírio também, né? Delírio é o quê? É alguém acreditar numa coisa que não é verdade. Então, o fanático, normalmente, ele tem um processo psicocognitivo tão fechado que impede outras pessoas de enxergar o mundo de outras pessoas. O mundo é visto a partir dele e da verdade dele, único e exclusivamente. Então dá para a gente pensar que antes de haver um fanatismo, existe uma estrutura, um formato, um contexto mental que possibilite, social também. e social que possibilite esse tipo de coisa. Sim. Para a gente não atacar na ponta errada. Sim, até porque não dá para ficar... Quando você fala atacar, eu acho interessante isso, porque quando a gente classifica bom ou ruim, a gente já está criando ali uma ruptura, né? Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda. Né? Tem um nível ali que, às vezes, ela vai precisar, inclusive, de um psiquiatra, às vezes, uma intervenção medicamentosa. Precisa entender isso. Mas estas pessoas que hoje vivem um mundo mais fanático, ela tem o grupo dela, né? Ela tem um grupo dela e ela acaba deixando de lado questões pessoais, questões familiares. Ela acaba sendo tão rígida ao ponto de não considerar coisas importantes mesmo, tarefas diárias ali do cotidiano, às vezes do próprio trabalho. Quando a gente entende que tem pensamentos mais intrusivos dessas pessoas, é importante, sim, levar em consideração que ela pode precisar de uma ajuda de profissionais, inclusive. E é Coisas associadas, não é só fanático. Provavelmente ele tem outros distúrbios associados. Pode ser que sim, pode ser que sim. Cada caso vai ser um caso, mas assim, falando dessa estrutura psíquica, ela é mais fechada, né? Então, até mesmo na questão cerebral, né? O sistema límbico dela, ela é mais ativada do que os outros, ou os outros sistemas, né? E aí é uma questão de recompensa, uma questão de punição também. Então, tem que ser estudado um pouco mais a fundo para entender, né? Existem até estudos mesmo, fazendo exames de imagem para ver como que funciona o cérebro de uma pessoa que é muito fanática. Então, assim, essa ativação do sistema límbico dela acaba sendo diferente quando a gente pega as imagens. Então, sim, é algo de estrutura, né? Então, às vezes a gente olha e fala, aquela pessoa é fanática, aquela pessoa não fala com mais ninguém na família, depois de tal evento ele se afastou. Tem que olhar, talvez até com um olhar de compaixão. Mas E é essa possível pessoa não também... percebe também, né? Não percebe que quem é fanático não consegue se perceber como fanático de alguma coisa, ou ele sabe que ele tem uma Não, porque a verdade existe só a partir da visão dele. Então, para que seja
desconstruído isso, ele vai precisar se afastar daquela turma, daquele grupo, ter um distanciamento. É como se ele pudesse olhar para ele de alguma forma de fora. Aí sim, talvez, depois de algum tempo desse distanciamento dessa turma, então, por exemplo, um fanático por futebol, né? Então, ele está com aquela turma, ele vai nos jogos, ele interage nas redes sociais, ele só fala daquilo, ele gasta todo o dinheiro dele para comprar todas as coisas possíveis daquele time, enfim... Ele é o centro da vida dele. Aquilo, ele não sabe falar sobre outro assunto. E é interessante que, assim, ele numa rodinha, todo mundo vai perceber que tem algo diferente, porque do nada ele vai falar, você viu aquele jogo, você está sabendo daquela notícia? E assim, mas por que a gente está falando disso mesmo, né? Por que ele trouxe essa informação agora? Então, dá para a gente entender dá para a gente observar os comportamentos de alguém fanático, mas ele nem sempre consegue observar. Então, se ele, neste caso, né, do exemplo do futebol, se ele se afastar desse grupo, se ele, por um momento, assim, por um período da vida dele, ele deixar de fazer esse investimento, talvez ele consiga enxergar os malefícios de quando ele estava tão ali mergulhado neste assunto. Jogar uma pergunta para o pastor, né? Eu ouvi recentemente uma fala, vou pegar o gancho do futebol, né? Nossa, o fulano está fazendo do futebol a sua religião. E aí a gente geralmente, quando pensa em religião, a gente pensa em religião como uma coisa boa, né? Aquilo que une a gente em grupo, com um objetivo, um propósito. Qual que é o momento que esse fanatismo atrapalha também a religiosidade? Eu acho que a gente olhar para a estrutura, o que de fato é religião, como um conjunto de crenças e a maneira como se lê o mundo, um absoluto, dá para a gente dizer que ele não faz do futebol a sua religião, mas a sua religião se manifesta a partir daquele desejo. Então, existe a religiosidade, existe a expressão pública dela, existe a expressão litúrgica dela. Então, por exemplo, eu vou para a igreja todos os dias. Não é o ir para a igreja todos os dias apenas que está determinando as outras coisas. Mas a minha ideia de religião faz com que eu ache que tenha que ir para a igreja todos os dias. Então, você talvez mudar o futebol da pessoa, aquela religiosidade dela vai achar uma outra coisa para substituir esse fanatismo por futebol. Então, seria um vazio? Sim, em certa forma, sim, Paty. E é interessante dizer que fanatismo, ele acontece em qualquer área, né? Então, pode ser no cunho religioso, dos esportes, da música, por exemplo. Das ideias. É fanático, é fanático. O tema só vai mudar, mas a estrutura dele vai ser o mesmo. Agora, a partir de que ponto esse gosto, né? Que às vezes, geralmente começa com gostar, apreciar alguma coisa, você admirar, começa por essa admiração. A partir de que ponto essa admiração começa a entrar numa área perigosa que chega no fanatismo? Até para a gente saber será que eu estou sendo fanático, limiar, né? Isso, será que eu estou me encaminhando para ser fanático demais nesse ponto da minha vida, né? Por alguém ou até mesmo por alguma ideologia, enfim. É considerar também o outro. Porque a partir do momento que eu penso que só eu estou certa, que a minha verdade ela é absoluta e que eu não aceito nenhuma crítica e que eu estou rígido e fechado naquele assunto, é uma forma de expressar o quanto você está levando as coisas para um lado mais fanático. Porque a gente pode admirar uma pessoa e pode, inclusive, gastar tempo, investir tempo para conhecer um pouco mais, né? A gente faz isso, né? Às vezes surgiu um filme novo e é daquele diretor que a gente gosta tanto, poxa, que bacana, aí vai entender quanto que gastou no filme, quais são os personagens, qual a temática, enfim, é bacana isso. Agora, se eu faço da minha vida só isso, e aí a outra pessoa chega para mim e fala assim, eu não gosto desse diretor, não. Nossa, eu não gasto nenhuma hora para ver isso. Tudo bem, essa é a sua opinião, bacana, não tem problema. Mas se eu olho para essa pessoa e falo, não, essa pessoa não tem bom gosto, essa pessoa aí não sabe de nada, ela precisa estudar um pouco mais, Começa a buscar formas para convencer aquela pessoa de que não, é isso. E assim, a opinião da pessoa em questão não é uma opinião diferente, é uma opinião errada na cabeça do E aí já é um julgamento moral ainda. Isso, assim. E aí entra um julgamento moral. Então, assim, eu acredito que é isso, é a gente poder, de alguma forma, ouvir críticas, né? E também dar espaço para outra pessoa falar, né? Às vezes você conversa com uma pessoa assim, ela fala assim, não, é que você não está entendendo. Ou seja, na cabeça dela,
Você só não está concordando com ela porque você não entendeu. Ou seja, ele não está cogitando a possibilidade da sua compreensão estar te levando a uma outra coisa. Pensar diferente, né? Exatamente. Verdade. Pensar diferente. Bom, e aí? Já respondeu a nossa pergunta do dia? Você já foi fanático por alguma coisa, por alguém? Então, responde pra gente. Manda sua mensagem no WhatsApp aqui da rádio, enquanto a gente vai para aquele intervalo rápido. Da rádio não, TV. Opa, O pera WhatsApp da aí. TV, aqui é rádio, é TV. Aí chega uma hora que dá uma bagunçada, Ai, né? aquele meu coração radioativo. Já estamos na transferência, Binal. Muito Mas bom, é Binal. aqui, viu, pro WhatsApp da TV, o WhatsApp do Entre Família, manda aí. 12983150249 e a gente volta já. Estamos de volta. Estamos de Tá volta, esperando hein? meu time aqui. Eu tô de convidada, Binal. Tô de convidada. Puxa Não, aí, deixa eu vai. aproveitar, tô adorando. Muito bom estar aqui com você Bom nessa tá tarde contigo. de sexta-feira. E a Pois gente é. está falando de um assunto interessante que faz pelo menos a gente refletir, né? O Entre Família, ele tem esse papel. A gente não vai te dar uma receita de bolo, mas a gente vai te ajudar através de quem está aqui, dos especialistas, do conhecimento que a gente tem do pastor Aleixo, história, e tem tanta coisa que a gente está aprendendo. Eu, às vezes, fico aqui, fico só assim, que vontade de estar com o meu caderninho para anotar algumas coisas verdade. para eu pesquisar depois. E é isso que a gente quer que você Me faça, convida para né? almoçar. Ixi, Eu posso não falar nada, não Como tem é nada a que- ver. Só ser só do almoço que eu estou falando agora. o pastor precisa de comida. Será que ele está sendo muito Sou fanático seguidor de assim, Jesus. pela Pois é. comida? Sou seguidor de Jesus. Eu quero comida em tudo quanto é lugar. É verdade, né? Pronto. A gente quer trazer mais uma pessoa para a conversa, né, Binal? E essa pessoa, Verdade. na prática, vivenciou algo relacionado ao tema que a gente está falando, que tem a ver com o fanatismo, né? O Verdade. legal é que a história do João Paulo é uma história que tem uma conclusão que desenvolveu para melhor. Ele não foi a pessoa que falasse, ele se tornou um fanático. Não, ele veio do fanatismo para uma vida agora equilibrada, ele Entendeu. consegue avaliar, né? João Paulo, uma pessoa que gostou muito, muito de rock, aí nós estamos falando dos anos 80 e 90, e aí eu não vou falar muito mais que isso, senão o pessoal aqui começa a ficar dando exemplos, porque 80 e 90 faz parte de um cabedal geração, né? cultural de todos verdade. nós aqui, muitos exemplos, e tinha muito disso, né? E aí o João Paulo teve isso isso afetou profundamente. Cadê João Paulo? João Paulo, seja muito bem-vindo, vai aparecer aqui na tela pra gente. E aí, amigo, Olá, gente. uma boa tarde. Boa tarde, querido. Bom te ver de novo, pastor. Que legal, cara. Vai ver e falar com você. Seja muito bem-vindo aqui no Entre Família. Eu vou começar essa conversa, João Paulo, perguntando para você como é que essa admiração começou e se você consegue perceber hoje, olhando daqui para lá, em que momento que a admiração foi se transformando em algo que já começou a ficar complicado. Olha, pastor, hoje, com a maturidade espiritual que eu adquiri, depois de ter saído da igreja e ter voltado, eu sei exatamente quais foram os pontos que me afastaram da igreja, né? E onde que começou isso. Desde pequeno eu sempre gostei muito, né, da música, dançava, também já fiz teatro, eu também já atuei profissionalmente, cantei profissionalmente e tudo mais, mas desde pequeno eu sempre gostei muito das músicas assim dos anos 80, 90, como foi mencionado, e essa influência veio desde criança. Eu não sou de berço adventista, então minha mãe, ela me colocava, apresentava essas músicas, meus tios me apresentavam essas músicas, né? E aí eu fui gostando. Só que, junto com a música, veio o artista, né? Não vem só a música. Então você começa a admirar o artista e o estilo de vida do artista. E os artistas que eu admirava eram aqueles roqueiros dos anos 80, que só falavam aquelas coisas de droga e mulheres, bebida alcoólica, e eu fui crescendo admirando esses elementos. E, em determinado momento, quando houve uma certa ruptura, assim, com a igreja, por diversos problemas que a gente pode enfrentar, né? Que a gente enfrenta e tudo mais, essas sugestões, né, que o inimigo foi fazendo desde pequeno na minha vida e tudo mais, eu decidi em um momento experimentar, né? Quando eu experimentei, eu vi que não era tudo isso, não era nada disso. Era um estado de êxtase temporal, mas não preenchia o vazio que tem no coração de todo ser humano.
que só é aprendido por Deus. E eu tive que aprender isso na prática. Agora, João Paulo, em algum momento ali, você chegou a perceber que você estava fanático por aquilo, que aquilo se tornou um fanatismo na sua vida ou não? Olha, eu posso dizer fanático por isso, né? Uhum. Pela música em si e tudo mais. Mas a música, né? Os elementos seculares me levaram a viver um estilo de vida. E esse estilo de vida, esse eu posso dizer que talvez eu tenha sido fanático. De defender algumas ideias, de defender alguns valores, alguns ideais que são completamente antibíblicos, não vou mencionar, mas eram ideais. Eu era fanático, assim. Isso eu confesso que a musicalidade, né, os filmes, os jogos, as séries, eles me empurraram para um caminho que me deixou muito fanático. Uhum. Extremo, né? E era um extremo de completo, como é que eu posso dizer? Um liberalismo extremo, né? Uhum. Essa ideia de que Deus é amor, Deus ama todos, e que ele vai aceitar as minhas escolhas, ele vai me abraçar, ele não vai me julgar, ele não vai me condenar, e se Deus não aceitar, então eu não quero esse Deus, entendeu? Uhum. Então, eu vivi Interessante. meio fanático. Interessante, João, que você fala de coisas que a gente fica preocupado, né? O ambiente te empurrou para uma situação, as pessoas, os gostos, os hábitos, o tanto de coisa que você estava se alimentando, chegou um momento que você falou assim, então a igreja não faz sentido para mim e isso faz sentido para mim. Eu só queria finalizar assim com você, qual foi o momento, o que aconteceu nesse seu processo que você retornou? Ok, isso não dá para mim, e eu estou indo longe demais, isso não é saudável como ser humano. Durante toda essa caminhada que eu tive fora da igreja, né, Deus ele me deu muita chance. E ele salvou, eu vi a morte assim duas vezes que eu tive um encontro com a morte, e Deus me salvou. Ali eu vi realmente a mão de Deus assim na minha vida. E chegou um momento em que eu me alimentava tanto dessas coisas, eu buscava tanto essas coisas, e eu comecei a perceber que eu estava querendo buscar um preenchimento no torpor que essas coisas me davam. E eu consumia, eu usufruía dessas coisas assim e tal, e isso não me preenchia o meu coração. Chegou um momento que eu sabia que eu tinha esse feeling, né? Que talvez esse vazio seria preenchido só por Deus. E da mesma forma que alguns instrumentos me afastaram, foram criando esse afastamento de Deus, os mesmos instrumentos que são as músicas, a literatura, me trouxeram de volta para Deus. Então, Amém. os louvores, eu comecei a lembrar de algumas músicas que eu escutava na época que eu estava na igreja e tudo mais, e aí essas músicas, os louvores, os hinos, eles foram me trazendo de volta para Deus. Então, Maravilha. tudo é um instrumento, só que a forma como é usado é que é o perigo. E é incrível, né? Como quando a gente se permite, né? Quando a gente entende e permite que Deus comece a fazer a mudança na nossa vida. Hoje, João Paulo, ele estuda a Bíblia com outras pessoas, né? Dá aulas de Bíblia. E, João, obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tenho certeza de que vai sim ajudar muitas outras pessoas que talvez não perceberam, outras que estão percebendo, né? E precisam dar essa mudada de vida aí também. Obrigado, João. Deus continue abençoando sua vida. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito bom falar com você. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, gente. Tchau. História legal, né? Pois Tem é, uma né? coisa interessante da história dele, que a música, ela, conforme eu disse aqui, e eu queria colocar essa expressão para você analisar, ela era de fato, uma expressão de alguma coisa. Porque ela não se desenvolve na vida dele como música, mas como todo o pacote que a música dizia, exatamente, né? Significado. Eu ia colocar isso, que ele estava buscando um sentido, né? Uhum. E o sentido veio através da música. E normalmente as pessoas que realmente desenvolvem esse tipo de comportamento são pessoas com um ego mais frágil, né? Tem uma questão muito sensível de autoestima, tem questões que elas vão precisar realmente encontrar
um sentido da vida para se estruturar. Não Por um nem momento ia reestruturar, mas preenchendo a para vida se dele, né? estruturar. Oi? E por um momento aquele ia preenchendo a vida dele, né? Até que sentiu que não, Exato. não E os preenchia mais. extremos, né? Ele precisou chegar próximo da morte para entender que aquilo não fazia mais. E ele não fala de uma frustração que ele teve com o rock, mas ele fala de uma transformação que ele teve de maneira que o rock se tornou desnecessário. Né? E ele não fala de religiosidade como um fanático fala, que é uma coisa muito comum. Às vezes as pessoas têm um fanatismo aqui, aí de repente se torna Transferiu. religioso e continua o mesmo fanático com outro discurso. Não, ele tá transferiu. falando de fé de uma maneira equilibrada, né? No caso dele, ele preencheu ou ele encontrou o sentido. Talvez seja Exatamente. isso, não é nem preencher. Na verdade, agora ele encontrou um sentido. Verdade. Que estava além dele, né? Quando ele passa a fazer, dar estudo bíblico e, de alguma maneira, passar aquela verdade que ele encontrou para outras pessoas, né? E aí agora a é o gente momento. agora vai conversar aqui, vai prática. colocar na prática qual é a diferença de fã e fanático. Fã versus fanatismo, fanático. O fã tem interesse e apreço. Isso, O fanático, obsessão. isso. Dá para a gente diferenciar assim didaticamente? Dá, né? O que é obsessão e o que é o interesse ou preço? O interesse e apreço é a pessoa realmente ter vontade de conhecer um pouco mais, né? Você poder entender, eu dei o exemplo aqui do filme, né? Mas assim, é você ir lá e você conhecer um pouco mais de uma maneira saudável, considerando todos os contextos e considerando também que você tem a sua vida particular. Você não vai deixar de fazer suas coisas para ter um interesse sobre determinado assunto, música ou pessoa, né? A obsessão não, a obsessão é uma coisa muito mais rígida, fechada. O obsessivo acha que aquela coisa ou o objeto em questão, ele precisa ser devoto, né? Até a palavra que nós usamos aqui, devoto àquilo. Então, de alguma forma, ele não consegue considerar nada além do que o que ele acredita como verdade absoluta. E interessante que a obsessão, ele é tão fechado que mesmo que alguém chegue e fale o contrário, a pessoa ela não consegue considerar aquela questão como algo a ser refletido, pelo menos. Sabe? A gente pode até colocar essa questão aqui, vamos pegar o exemplo aqui de um cantor, de um músico, né? A gente vê, às vezes, né? Sou fã de tal cantor, gosto das músicas dele e tudo bem, até aí tudo bem. Agora, quando a gente vê esse ponto da obsessão, é comum a gente ver em filas de shows, né? De cantores internacionais ou nacionais, enfim, pessoas, literalmente, né? Acampando para poder comprar um ingresso, outros até usando aquelas fraldas geriátricas para poder Não sair da fila. não sair da fila, ou tá no show ali, coloque aquilo ali porque não quero, não posso sair daqui. E obsessões, isso é chegar ao ponto da interfere, né, obsessão. no comportamento, inclusive, da pessoa. A obsessão interfere no comportamento. Ela não consegue ter uma distinção de um comportamento saudável. Porque isso, a gente pode dizer que o interesse e apreço é saudável. E a obsessão não é saudável. Eu Pessoas gosto de perderam fazer uma emprego, né, pergunta por quando causa alguém disso. começa a mostrar isso. Eu falo, quem é você na ausência disso? Se tirar, quem que fica? O que fica? Se a descrição ela não revelar concretude, fala, nós estamos num campo de que você precisa de ajuda. Vamos para mais um item aqui. Fã tem equilíbrio, limites e fanático, prioridade exclusiva. Essa coisa que o Abinal falou, né, da fila e tá ali, não importa se você vai comer, se você vai fazer suas necessidades, o que você vai fazer, você tem que estar ali, é exclusivo, seu momento. E às vezes a pessoa nem sabe que você tá sendo tão devoto, que foi a palavra que você usou ali, né? O fã não, o artista, né? O artista, para ele, às vezes ele também acha aquilo um pouco exagerado e demais. Não? Quando a gente tem equilíbrio e limite, eu consigo me dedicar para aquilo que eu admiro, mas eu não vou deixar de considerar a minha família, o meu trabalho, as minhas atividades do dia a dia. Eu vou conseguir, de alguma forma, estabelecer limites. Então, até aqui eu posso me dedicar a partir daqui, isso vai me trazer um prejuízo. Então, Mas tem a coisa também da euforia, né? A gente fala de prejuízo, ok e tal, mas um pouco da dopamina. Nossa, aquele artista tá vindo. Nossa, é o meu jogo, né? Vou cultuar aquele momento. Isso é natural, né, Paty? natural. Assim, a euforia, ela acontece porque é uma resposta do nosso organismo frente a algo que a gente gosta muito. Então, o fã, ele pode se sentir eufórico também.
Agora, quando entra nessa questão mais obsessiva, mais delirante, aí não. Aí não dá, né? O fanático, por exemplo, ele não tem, a prioridade dele é exclusiva. É o próximo né? aqui. Não, assim, eu falei do equilíbrio e limite, né? Agora... A prioridade exclusiva do fanático é porque para ele não importa mais nada, ele não considera as questões pessoais, familiares, ele considera apenas aquilo que é o objeto dele de devoção, só. Né? Então, a prioridade dele é exclusiva. Então, ou seja, ele não pensa em mais nada, né? Está tão fechado que ele não pensa em mais nada. E isso pode acontecer, repetindo, com muita coisa. A gente está falando, e fica mais popular e evidente falar isso de um campo artístico, né? Falar de um jogador, falar de um atleta, falar de um músico e outras coisas. Mas a gente não pode subestimar a capacidade que um coração idólatra tem de sofisticar sua própria idolatria. E ela vai entrando nos campinhos da vida. E eu acho importante que a gente use essa expressão, porque a palavra fanatismo, por exemplo, não está na Bíblia. A palavra que está lá na Bíblia é idólatra. Quando algo que é preenchido exclusivamente, essa palavra muito importante, por Jesus, é substituído por outra coisa, nesse momento se torna idólatra. Mas é importante dizer também que a função de Jesus não é exclusivamente te levar da terra para o céu. Ele tem outras funções que são só dele. Por exemplo, quando Adão pecou, ele vai lá e garante a vida eterna para Adão, dizendo que o cordeiro morreu para ele. Mas ele fala dos filhos, em dor dará luz aos filhos, ele fala dos filhos como responsabilidade dele, ele fala do alimento como responsabilidade dele, ele fala do relacionamento como responsabilidade dele. Então eu falo assim, não, Deus é meu salvador da morte eterna, mas eu aposto toda a minha alegria em outra coisa. Deus é meu salvador da morte eterna, mas eu aposto toda a minha vocação e meu reconhecimento em outra coisa. Isso é idolatria da mesma forma. Verdade. Como qualquer aspecto que seja de Deus seja colocado ali. Por exemplo, você olha para o fanático, ele é um religioso. Ele está expressando isso aqui, é um ser divino para ele. Como que uma prioridade exclusiva? Quem deve ter prioridade exclusiva na sua vida é Deus. Verdade. Vamos para mais uma aqui. Tolerância e intolerância. É quando você começa a meio que olhar para o outro, né? Você... É o que você falou, né? Só importa a sua opinião. Ou o pastor falou, você não está entendendo, né? E aí você só não concorda comigo porque você não tolera o diferente, né? Você não tolera o outro. É por aí. Você só não concorda comigo porque você é burra. Achei interessante, porque normalmente esses grupos, eles são tão fechados, né? Que, assim, acaba sendo até algo mais... Uma outra palavra para burro, gente? Não, mas foi ótimo, porque foi isso que eu entendi. Né? Porque quando você tem tolerância, você abre espaço para escuta, né? Você se permite se questionar mesmo, assim. Considera outras inteligências. Exato, né? Eu sou inteligente, eu compartilho a minha inteligência e eu sou tão inteligente que eu quero ouvir a sua opinião para entender algumas coisas e, quem sabe, então, aprimorar os meus conhecimentos. Agora, a pessoa que é intolerante, dentro desse contexto, ela é chata. Existe um dano social do fanatismo, né? Ele fala que a gente sofistica a nossa idolatria, às vezes ele fala assim, uau, genial isso que você falou. Ou seja, é exatamente o que eu falaria. Só elogia a si mesmo nos outros. Patrícia, gostei demais que você falou, genial. Era a frase que eu iria dizer. E que não tinha capacidade naquele momento, mas eu diria se eu tivesse. É o fanatismo se mascarando, se tornando socialmente aceitável, mas é o fanático. Eu gostei bastante do que o pastor falou, né? Dessa coisa da obsessão e da idolatria, né? O dinheiro. Aí a gente começou o programa falando sobre a casa, né? Você está tão obsessivo por deixar aquilo daquele jeito, e aí você está esquecendo que você tem os filhos, que o clima tem que ser mais saudável. Então, assim, já estou começando a entender, sabe? Não, o pastor falou no primeiro bloco. Esse leque abre muito, né? Pode o esposo idolatrar a esposa e vice-versa, os filhos, né? Colocar ali num pedestal, né? Tudo aquilo que a gente coloca nesse pedestal acima, entre a gente e Deus, até mesmo a tecnologia, sei lá, são muitas coisas que a gente pode colocar nesse meio, né? Mas, gente, daqui a pouco a gente continua a falar um pouco mais sobre esse assunto. Está na hora de chamar o intervalo para daqui a pouquinho trazer o último episódio do quadro Seu Direito, aqui na semana, falando sobre terceira idade. Então, é rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta. Eu vou tentar voltar do modo fofo. O que você acha, Bilal, de falar? Olá, meus amores. Boa. Estamos de volta. Não, melhor falar... Estamos de volta da nossa família para a sua família. Estou aprendendo aqui o modo entre família de ser. A verdade é que é muito legal falar com você. E você está olhando aqui, né? Então já sabe o que eu vou dizer para você. Você está sem a revista Esperança, Novo Tempo e o Universo ainda. A única pessoa que impede você de ter essa revista nas mãos é você. Porque ela é gratuita, faz parte da programação da Novo Tempo. Foi pensada e desenvolvida para ter um diálogo como as perguntas que você faz e quer responder. Se você tem aí filhos adolescentes, jovens, ou você é adolescente jovem e quer um material para você parar, desenvolver sua própria intelectualidade, entrar num debate profundo, entender como que as coisas acontecem e se instrumentalizar para ter, sabe, aquela conversa boa, entrar e se tornar, como a gente falou esses dias aqui, falou ontem aqui, a pessoa interessante do debate, pois bem, é mais que isso ainda. Quando nós falamos da minha colocação, da sua colocação, sua relevância, quem sou eu nesse contexto tão grande de história e desse tempo, é muito importante que a gente pergunta para aquele que desenhou o propósito, o autor do propósito. Essa revista aqui tem perguntas sendo respondidas que somos as perguntas que a gente está fazendo. Por exemplo, Deus me ouve? Deus é uma pessoa, como que deve ser essa relação comigo que eu tenho com uma pessoa, por exemplo, que não está aqui do lado? Como que é essa comunicação? Olha uma outra aqui. Qual é o propósito da minha vida? Isso influencia na minha escolha profissional, por exemplo, ou como eu vou exercer essa profissão? Como compartilhar conhecimento? Jesus morreu por mim? Todo mundo fala, por que ele teve que morrer? Olha, essa e outras perguntas. Então, faz o seguinte, liga para a gente, vou dizer o número, a operadora que você escolher, que você usa, nosso código de área é 12, então 0, operadora 12, 21 27 3121. Uma equipe está aqui esperando o seu telefonema. O cadastro é simples, você se torna aluno da Escola Bíblica, tem acesso a esse e outros materiais também. E assim que o cadastro for preenchido, seus dados serão protegidos e a revista estará sendo enviada para você na sua casa, para você desfrutar disso. Aí você pode fazer o seu ritmo de estudos e leitura do jeito que você quiser, levando para a faculdade, deixando em casa, estudando com as pessoas, usando como meditação pessoal, na devoção do jeito que você quiser, mas não perca essa oportunidade de fazer isso aqui. A gente está agora no último quadro desta semana, desse que foi sucesso durante essa semana, que deixou muitas informações importantíssimas para nós, que é o quadro Seu Direito, que vai rolar depois da vinheta. É de fato o último episódio. Abordamos desde a aposentadoria, a herança e hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre quem é o responsável por cuidar do idoso, seja a família próxima ou não. E estou aqui com o Denis, que está nos acompanhando, que você aí de casa já conhece, né, Denis? Obrigado novamente por ter aceito e ter aí compartilhado tantas informações durante toda a semana. Olá, Josi, boa tarde a todos que nos acompanham no Entre Família. É uma honra estar aqui mais uma vez, viu? E eu já quero começar, de assunto direto, viu? Quem é o responsável em ajudar, auxiliar o idoso com alguma dificuldade, tanto financeira ou com alguma doença, problema de saúde? É a família? Como que funciona? Pode pedir ajuda financeira? Perfeito. Sempre o núcleo familiar ele é protegido pela Constituição, né? Então, a família é o primeiro núcleo a ajudar esse idoso. Quando não se tem uma família, aí entra a sociedade e, por último, o Estado. Mas a família, sim, é a grande responsável em auxiliar a vida desse idoso. E ele pode pedir ajuda financeira, né? Pode recorrer a isso. Caso a pessoa, o idoso, prefira ser cuidado num lar de idosos, faz como? A família que paga ou o idoso que arca com os valores? Sempre assim. O idoso, pelo Estatuto do Idoso que nós estamos trabalhando durante toda a nossa semana, ele prevê que o idoso ele tem a liberdade. Nós não podemos jamais acreditar que o idoso ele não tem legitimidade, que ele não é livre, que quem tem que definir o futuro dele sejam os filhos, os netos. Enquanto ele for capaz, é ele que decide. Inclusive, ele pode estar indo para uma casa de assistência, um asilo, como ele é conhecido, tá certo? Mas, na falta dessa liberdade do idoso, que a gente fala já de uma capacidade, né,
de mental mesmo, de decidir, aí sim, os filhos precisam tomar essa decisão de levá-lo até uma casa de apoio, enfim, dar essa assistência. Inclusive financeira, tá? Inclusive financeira. E a gente está falando do idoso que tem filhos, mas o idoso que não tem nem filhos, nem neto, certo. Como que consegue essa ajuda? A família, lembra que nós falamos na herança sobre colaterais? Se esse idoso vem a falecer, ele deixa os bens para os irmãos. Os irmãos devem responder por esse idoso, tá? Os irmãos, se ele já não tem filhos, mas se por algum motivo ele tem sobrinhos, a família se estende, sim, a esses, como se fosse uma herança, tá? A herança, ela não é somente financeira, mas sim genética também. Quando a família ela se abstém, aí o Estado ele vem em auxílio desse idoso. Sempre eu falo, e a gente tem que ressaltar, a oportunidade de ligar no Disque 100 para um auxílio, muitas vezes, e na maioria das cidades o Disque 100 vai funcionar. O Ministério Público, ele atua também na proteção e até mesmo os CRAS e CREAS, né, que são esses centros sociais, eles vêm em auxílio desse idoso. Perfeito. E quando acontece assim, do idoso preferir ser cuidado somente por um filho? Ele pode, no caso, o filho pode recorrer à ajuda dos irmãos ou ele acaba oferecendo toda essa assistência, tanto financeira como também disponibilidade para cuidar? Imaginamos que nesse caso o idoso ele já é incapaz, ou seja, ele perdeu sua capacidade de decisão, por isso que esse filho está cuidando dele. É muito comum idosos que têm Alzheimer, chegam numa fase da vida, eles têm Alzheimer, e aí o que acontece? Um filho, ele tem a curatela. O que é curatela? É quando o idoso ele perde a capacidade civil e transfere para esse filho responsável. Nesse caso, esse filho representando o pai, ele pode requerer uma pensão alimentícia dos outros filhos, sim. E ele pode até, se esse idoso, por exemplo, ele decide sem estar incapaz, fala assim, eu preciso de ajuda e eu quero apenas que um filho me ajude porque esse filho tem uma condição melhor. Ele pode distribuir um processo de pensão alimentícia assim. Perfeito. E agora, caso aconteça que os filhos se reúnam e aí tomam a decisão de colocar o idoso no lar, né, para ser cuidado ali, e ele não queira, como que faz? Até porque ele tem voz ativa nisso e aprendemos durante toda a semana sobre esse assunto. Isso é fato do dia a dia, tá? Parece absurdo. Mamãe dizia uma frase quando pequeno, você vê que não é uma realidade de hoje. Um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Então eu cresci ouvindo isso, então não é uma realidade de agora. Então quando um idoso ele não quer ir, ele tem que ter a sua liberdade preservada, tá certo? Ele é livre. Idoso não é sinônimo de incapacidade. Ele pode ficar na casa que ele quiser, da maneira com que ele quiser, a não ser que ele perca a capacidade. Aí sim, algum filho que tem a curatela dele, que vai tomar essa decisão por ele, tá certo? Mas enquanto ele for plenamente capaz, com certeza ele pode ser livre e ficar onde ele quiser. E, Denis, você tocou num assunto interessante. Quando o idoso não tem capacidade, né, mais para se cuidar, mas acontece de alguma negligência, uma falta de cuidado dos filhos, um abandono, que lei, que amparo esse idoso tem diante aí, né, da lei do governo, o governo oferece? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que sempre analisar é a Constituição Federal. É a nossa Magna Carta. Então ela diz o seguinte, que o idoso, né, ou todas as pessoas, elas têm que ser cuidadas pela família e também pelo Estado, tá? Se ele é maltratado, a gente vai lá para o Código Penal. Então tem previsão do idoso que é abandonado, do idoso que não é cuidado, porque ele já perdeu a capacidade, esse abandono de prisão até, né, de 1 a 4 anos, uma pena. Inclusive, se ele for maltratado, a Lei Maria da Penha tem que vir a favor dele, tá? Vem a favor dele. Então, nós estamos falando de diversos casos, tanto de um abandono afetivo, que agora em 2022 já se falou, e se fala isso com previsão legal, tanto com abandono financeiro, um abandono, muitas vezes, de cuidado mesmo. Então, tem previsão legal tanto no Código Penal, tanto no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal, nós temos sanções para proteger esse idoso mesmo. E a pessoa que vê esse tipo de situação, acompanha, mesmo não sendo da família, pode denunciar? Deve, é um dever legal nosso denunciar, né? É um dever que nós precisamos, ou numa delegacia, ou para o Ministério Público, ou no Disque 100, que é um canal diretamente para isso. É importantíssimo, né? Se você aí de casa fica sabendo que o idoso está passando aí por falta de cuidados, está abandonado, você pode estar buscando recursos, direitos dele, para que ele seja amparado. Uma dúvida, Denis, agora, que surgiu diante de todo esse assunto. No caso, quando o idoso vai para uma família, no caso para o filho, e o filho é casado, como a lei estrutura esse cuidado? O filho que cuida ou a nora?
Porque muitas vezes o filho não quer cuidar ou a filha não quer cuidar e sobra para quem? Né? O genro ou a nora, como que faz? Olha só como o nosso contexto familiar, ele tá todo distorcido, né? A nora já não faz mais parte da família, entende? Então, o direito, ele tem que vir explicar uma relação que era para ser resolvida de uma maneira dentro da casa. Não era o direito que tinha que explicar, olha, a nora, ela tem esse dever ou não tem esse dever. Na prática, não tem. Não existe uma legislação que diz que a nora, ela tem o dever legal, mas já teve diversos processos quanto a isso. É mais uma relação de caráter, é mais uma relação de valores do que uma relação de direito, né? Então, a responsabilidade sempre é do filho, mas nós vivemos uma crise familiar muito grande quanto a isso, onde até as pessoas de dentro de casa não se sentem mais dentro da própria família. Como que pode, né? Acaba esse amparo, fica meio em dúvida, né? O que fazer e tudo mais. E, Denis, existe também, não somente casos de idosos que aceitam ser cuidados, mas tem uns que eles não querem e dificultam ainda mais, né? O cuidado, gerando até uma confusão, um conflito familiar. Como que a lei ampara, dá assistência a isso? Porque o idoso precisa de cuidados, mas ele não quer ser cuidado. Isso mesmo. Enquanto é apenas um conflito de conversa, um exemplo que eu vou dar é na minha casa. Mamãe fala, eu não faço cirurgia. Minha mãe fugiu da cirurgia de catarata, né? Só que ela é minha responsabilidade. Ela é idosa, ela é minha responsabilidade. Então eu ligo para a assistente social do hospital e falo, ó, mamãe vai fugir de novo. Então eu vou lá no dia da cirurgia, tá certo? Então isso daí primeiramente é conversado. Só que se mamãe perde a capacidade civil, eu tô dando um exemplo meu como uma mãe idosa, tá? Se mamãe perde a capacidade civil, nós precisamos ingressar com uma ação, essa ação que foi a que eu disse agora, chamada curatela, onde um dos filhos ou algum responsável assume a responsabilidade civil por essa vida, por essa pessoa. Então, esse pai, essa mãe, esse avô, ele perde a capacidade civil e é transferida para aquele responsável. E ele responde pelos atos. Então, aí ele tem a liberdade. Então, precisa de ir no médico, precisa levar numa clínica, enfim. Alguém que tenha curatela vai responder por esse idoso no caso desse conflito, onde já não se tem mais capacidade de se resolverem as coisas. Perfeito, obrigada, Denis. E olha só, se você ficou com alguma dúvida em casa, pode procurar o Denis lá no Instagram, mandar a sua dúvida que ele vai estar respondendo. É isso mesmo. E o quadro se encerra aí na sexta-feira de todos esses episódios e você pode acompanhar pelo nosso YouTube, tá bom? É Entre Família NT. Maravilha, esse quadro tenho certeza que ajudou muitas famílias, muitas pessoas. Mais uma vez, obrigado, doutor Denis, obrigado, Josi. A gente faz aquele rápido intervalo e na volta do intervalo, o momento das interações, né, pai? A gente quer ouvir você aí de casa. E aí, você já teve algum momento fanático? Você sabe, você entende? Você tem alguma história para contar? A gente gosta de história para colocar aqui na nossa roda da conversa. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Bora, minha gente, de volta por aqui no seu Entre Família. O assunto de hoje, a gente está falando sobre fãs, fanáticos e tal. Mas sabe o que é legal? Você ser fã de ajudar outras pessoas, você abraçar essa causa junto com a gente, de levar esperança, levar Jesus para mais e mais pessoas, apoiando a Rede Novo Tempo de Comunicação, que é mantida apenas por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de anjos da esperança. Anjos, na Bíblia, são mensageiros. Então, são os nossos mensageiros da esperança, anjos da esperança. E fica aqui a nossa gratidão a você que já faz parte desse ministério, viu? E nesse mês de março, a gente está com uma campanha especial, que é o Doe em Dobro. Para você que já é anjo da esperança, exemplo, você que doa R$30, ou melhor, R$30, nesse mês, se você puder doar R$60. Ah, Binal, eu dou R$10. Nesse mês de março, você fazer a sua doação de R$20. Tá? E é só no mês de março, mas por quê? Porque nós queremos produzir e enviar um novo guia de estudos, que é esse que está aparecendo aqui, ó, ao fundinho. Chega mais para cá para você ver ali, ó, a revista Eu Creio, revista Esperança Eu Creio. A gente quer produzir e enviar mais 50 mil exemplares desse material que a gente vai enviar gratuitamente para quem solicitar. Para isso, a gente está com essa campanha Doe em Dobro no mês de março. E olha que legal, tem uma lembrancinha, tem um mimo, um agrado para você que vai participar com a gente dessa campanha, que é esse lindo bottom aqui, ó. Deixa eu mostrar esse bottom para você colocar na sua camisa, colocar no seu chapéu, enfim, onde você quiser. Mas, geralmente, o pessoal coloca aqui, ó, no peito. É para você colocar no peito.
demonstrando aquilo que você já tem no seu coração, que é levar esperança em Jesus para mais e mais pessoas, tá bom? Então, entre em contato com a gente através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30 e faça o seu cadastro, se você ainda não é um Anjo da Esperança, ou se você já é Anjo da Esperança, para descobrir como é que faz para fazer a doação em dobro, tá? Quer doar via Pix? Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Faça sua doação, participe com a gente e bora levar a esperança para mais e mais pessoas. E a gente continua por aqui, trazendo agora a sua interação, a sua participação no nosso tem um telão. fotinho lá, tem um fotinho Olha, lá. a Ó. Patrícia tá aí. Jean e com a Yasmin me gente. colocaram lá na conversa, Ah, hein? legal Obrigada demais, hein? aí, gente. Vamos lá, Você- então. Patrícia, deixa eu te perguntar, você já foi fã ou fanática por algum Não, isso era só artista? conversa de bastidora, Vinal. Já foi? Não precisa revelar quem. Não, viu? precisa sim. Precisa? Não, já fui, Precisa já. botar Eu um era tempero. fã de um ator e tinha pôster. É mesmo? E aí eu gostava do personagem dele numa novela. E aí é aquela coisa do romance, né? Que a gente via e a gente se sentia a atriz. Aquele momento, né, de 14, 15 anos. Qual menina nunca 16. passou por isso? É um amor aí você platônico, né? escreve, É isso, aí você escreve no seu caderninho e tal. Olha Já tive, só. já. Legal. Mas passou. Passou. E você, Abinão? Fanático não. Fanático eu acho que não. Eu gostava muito de alguns estilos de música que eu comecei a mudar depois, né? E, falar em pôster, eu tinha pôster, eu gostava muito de basquete. E aí eu tinha no meu quarto ali um pôster de basquete e tal, de umas jogadas. Legal, era isso daí, tipo de pôster mas que a eu altura, tinha era... né? Tipo, É. né? O basquete não é muito democrático, né? É verdade. Mas, ó, pôster de basquete era a minha parede inteira. Eu tinha. inteira. Ah, Tinha uma parede completa. Michael Jordan, cara, fazendo aqueles lances. fantástico, né? É Massa. isso aí. Vamos lá, e a galera que tá em casa, hein? Conta aí pra gente. A Márcia. Vai lá, Patrícia. Boa tarde, Entre Família. Boa tarde, tarde, Márcia. Tem um filho adolescente, ele gosta muito de coisas do Japão e fica assistindo o desenho animado japonês, mesmo tendo 17 anos. Antes eu achava ruim, mas ele começou a aprender japonês e deixei de me preocupar. Mas ele só fala disso. Só tem amigos que a gente chama, né, de emo, de emotivo, né, que é um grupo que existe, e agora inventou que quer ir fazer intercâmbio no Japão. Devo me preocupar? Nossa, é uma linha muito tênue. né? É verdade, verdade. Conforme eu fui ouvindo, eu me lembro, eu tenho também alguns adolescentes em clínica. Hoje está uma febre isso, né? Não só os doramas das séries, mas assim, tem muitos grupos de música também, né? Que agora eles chamam de K-pop, eu acho. Não sei se eu estou falando certo o termo. Da Coreia, né? Né? Então, assim, da Coreia. Então, eu vejo que está indo para um lado que só fala muito sobre isso. E tudo tem a ver com o quanto de investimento a gente coloca no tema, na pessoa, né? Então, se ele passa tantas horas assistindo os desenhos, se ele tem só amigos que falam sobre isso, se isso despertou nele o interesse de estudar outra língua, né? É tênue mesmo, embora ele pode ter um conhecimento diferente disso, mas tem que entender desde qual é o nível saudável. Acho que é isso. É sempre entender se algum momento passa da parte saudável. Porque o fato de ter amigos, a gente é em grupo, né? Então, assim, normalmente eu vou andar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Isso não é um problema. Estudar, fazer intercâmbio em outro país, isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma coisa E muito admirar bacana. não é um problema. E não tem problema. Então, essa linha que precisa ser estabelecida, assim, ela é tênue, mas dá para ver a partir do que é saudável e o que não é saudável. Se, de repente, ele não faz mais nada além de assistir desenhos, quando eu vejo ele pensando em fazer um intercâmbio, estudando, eu não acho que isso é fanatismo, não. Vejo que é uma pessoa que tem um interesse por algo novo que está sendo introduzido na vida dele e ele está buscando. E agora, quando a gente conhecer vê, mais. às vezes até vejo, até em shoppings, nas praças, em alguns lugares, algumas pessoas se vestindo como esses personagens de desenhos, enfim, algumas situações como essas aí, acho que é cosplay, né, que chama. Acho que isso já chega a ser um certo grau de fanatismo. Sim, a gente pode lembrar de um filme lançado ano passado que, assim, tudo era rosa, né?
As pessoas alugavam limusine rosa para chegar no shopping para poder assistir o filme. E eu acho que aí Passa de um- cabe uma passa, coisa, né, né? gente? Por exemplo, o cara, ele é fã de um time de futebol, ele é um torcedor fanático. O time de futebol é anterior a ele. O estádio anterior a ele, o futebol anterior a ele, a torcida, aquela prática é anterior a ele. Mas tem um fenômeno agora do quanto nós nos tornamos vulneráveis a uma indústria que pensou em gerar aquilo para criar um hábito de consumo que alimenta um monte de outras coisas, né? O quanto o cosplay tem alimentado uma fábrica, uma indústria gigantesca que se alimenta disso, né? E a gente tem um contexto que gera vulnerabilidades, né? Por exemplo, não dá para dizer que esse menino descobriu essa cultura midiaticamente, que o Engoliu ele. descobriu e fez dele um consumidor em potencial de um monte de coisa. E creio que a gente tem que acender um estado de alerta na quantidade de ideias que são embutidas nessa prática. Porque não, às vezes passa do limite do entretenimento, mas é uma construção de uma nova cultura, uma nova forma de pensar, que amanhã vai gerar um enorme conflito, uma enorme tensão, porque não dialoga com os problemas que a realidade dele impõe. Perfeito. Acho muito importante esse ponto, né? As redes sociais hoje, elas imputam, né? Coisas pra gente, assim. E aí, quando você sai das redes sociais, outras pessoas viram. Eu estava comentando hoje, quando eu estava fazendo a maquiagem, né? Os vídeos, eles antes eram 1 minuto e 30 do Reels, né? E agora eles estão divididos. Embaixo tem outra. Você está tendo uma informação em cima e no mesmo vídeo tem outra informação aqui. Ele Então, está te pescando, né? de alguma forma, você está sendo engolido por isso, sabe? São informações que estão entrando na sua mente de uma forma que você não tem nenhum tipo de controle. E a nossa mente consegue absorver isso. Mais de 86 bilhões de neurônios a gente tem. Então, imagina esse processo dentro da nossa cabeça, a gente recebendo um monte de informação. Quando você menos espera, você está projetando algo em alguém, ou em alguma pessoa, em alguma cultura, e assim vai. Que é tremendamente importante a gente dizer. Alguma coisa a gente fala assim, mas isso aqui não está no nível do fanatismo, isso aqui não está no nível do patológico. Mas você está sendo pescado e alguém não tem nenhum interesse que você saia dali. Saia dali. Então tem coisas que é bom não começar, porque você não conhece as suas próprias fragilidades, né? Tem mais interação? Do Anônimo. Olá, amigos. Minha esposa fica a semana toda envolvida com coisas da igreja, preparando a lição, presentinho para as crianças e coisas dos 1000 ministérios que ela participa. Ela é incansável. Não temos um final de semana livre há meses e já faz anos que não conseguimos viajar, porque ela precisa sempre estar na igreja. Claro que é uma coisa boa, mas isso seria fanatismo? E colocou 3 vezes. Sempre, né? Então tem uma enfatizando. E ele colocou anônimo para não correr o risco, né? Dessa Porque na teoria é uma coisa boa, né? Ela está trabalhando em prol de um ministério, né? Mas neste caso, Patrícia, me parece que não sobrou espaço para as coisas pessoais e que envolve os relacionamentos. Mas mesmo será sendo uma que coisa ele boa. se posicionou também? Então, não E sei, será tem que um contexto. se ele tivesse presente mais na igreja, ela teria um final Será de que não é semana uma livre porque ele fuga? estaria falando também, fazendo também? Não, mas será que também ela não canalizou aquilo como uma fuga de algo que está faltando em casa? E tem uma coisa, né? aí Tem que eu muitas acho que coisas aí muita, também, né? uma profundidade. A gente responder uma pergunta sem um contexto, né? A gente pode inferir várias coisas aqui, né? Mas dentro da pergunta dele fechada, só fazendo um recorte disso, sim, ela está hoje tendo comportamentos de uma pessoa que não consegue introduzir outros assuntos e está prejudicando a família e está prejudicando os relacionamentos. Mesmo que o que ela esteja fazendo tenha a ver com coisas que são boas, no caso a igreja e os trabalhos da igreja. Acho que entra até naquele ponto que o pastor tinha comentado um pouquinho antes, de às vezes sai do fanatismo de uma coisa e acaba entrando, por mais que... Substituindo. De uma coisa ruim, substituindo. uma coisa né? boa. E uma coisa própria ruim, uma coisa boa. incompreensão da própria religiosidade. Os deuses pagãos, eles moram nos seus templos. Portanto, você não consegue ter contato com eles fora de lá. Então, quando eles ocupam o centro da vida, você passa o tempo todo lá, porque eles moram lá. O Deus de verdade, ele não mora no templo. A igreja não aprisiona Deus, a igreja não é templo. Para começar isso, né? A gente chama isso, mas o templo descrito na Bíblia é você. Então, Deus mora em você. A igreja é um aspecto extremamente importante e insubstituível da religião cristã.
Mas quando a igreja se torna a religião cristã, e tudo depende da igreja, a gente já começa até a falar expressões, né? Tal pessoa, a gente nem fala abandonou a fé, fala saiu da igreja. E se mede espiritualidade por frequência ao templo. Essa forma de medir, ela não é cristã. Essa forma de medir é pagã, porque se você não tem mais o encontro com Deus no templo, você não tem mais o encontro com Deus como se Ele estivesse lá. Ou seja, é possível viver essa espiritualidade plena em casa, viver com os vizinhos, viver na faculdade, na oficina, em tudo. Ela é ampla. Olha que interessante, né? A gente só falou religião, templo, mas a fé, que é o que é mais importante, que é a espiritualidade, ela é subjetiva, né? Então, nunca a gente vai questionar, vai levantar. Não tem como medir. Então, a pessoa que tem muita fé, ela nunca vai ser fanática. Se ela sabe, ela nunca vai ser fanática, porque isso é tão dela, tão subjetivo, isso faz parte integral ali, e isso vai ser demonstrado em qualquer atitude que ela tiver. E a gente não falou fé em nenhum momento até agora, né? A gente estava falando de religiosidade, e aí entra em todo o contexto que o pastor falou. Muito bom. Olha, eu fiquei com a missão aqui de me despedir de você. Recebi, agora estou me despedindo. A Fernanda é psicóloga, trabalha, atua online. Pode deixar seu recadinho. Também está lá nas redes sociais. Presencial também, tá, Paty? Presencial também, aqui no Vale do Paraíba, né? A gente está aqui na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Obrigado. Aparecendo aí nas redes sociais. Fernanda Assis Psicologia. Psicóloga. Psicóloga, perdão. Isso. Fernanda Assis Psicóloga. Obrigado, viu, Fernanda? Muito bom estar aqui contigo. Se a gente for procurar um exemplo de um ex-fanático na Bíblia, tem um que é gigantesco. Aliás, a Bíblia fala de muitos deles, tá? E fala da raiz de alguns problemas, mas o maior deles, o mais emblemático, com certeza, era um jovem genial, apaixonado por aquilo que ele estava fazendo e desequilibrado, chamado Saulo. Saulo, ele nasceu a partir de um patriotismo gigantesco. Veja bem, o pai dele o homenageou o primeiro rei da nação, colocando nele o nome que refere-se ao primeiro rei de Israel, Saul. Ele era um patriota, junto com outros. Por exemplo, teve um outro fanático chamado Judas, que tem um nome vinculado a isso, os judeus dos judeus, o nome dele é Judas. E um dia este homem teve um encontro verdadeiro. E eu quero ler um texto do seu próprio testemunho aqui para você pensar o que ele está dizendo. Mas antes disso, eu queria que em cada frase desse texto você lembrasse de uma coisa. Deus, ele não apenas satisfaz, ele se apresenta como um ser satisfeito. Todas as coisas que geram uma obsessão, uma idolatria nesse sentido, os que eu vou chamar aqui ousadamente de deuses falsos, eles são todos carentes. E se você olhar para todo fã, todo fanático, ele é fanático por um Deus carente. Ele é devorador, ele está sempre insatisfeito, por isso você tem que entregar sempre mais do tempo, sempre mais da vida, sempre mais, e ele é carente. Se existe uma frase que Deus nunca vai dizer para você, é eu preciso de você. E é isso que os adoradores de verdade, e por isso os adoradores de verdade de Deus, eles não ficam doentes nessa adoração. Porque eu me relaciono com Deus que já é satisfeito. Ele não vai me devorar, ele vai me completar. Portanto, ele pode se aproximar de mim quando eu estou chorando e eu não preciso enxugar rapidamente as lágrimas para não afetá-lo. Eu posso me apresentar chorando, eu posso me apresentar com fome, eu posso me apresentar triste. Paulo, ele tinha um fanatismo religioso e ele descreve dessa forma, e por favor, atente porque ele vai dizer. Ele diz assim, ó: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, ou seja, confiar nos atributos e nas coisas que fazemos em nós e por nós mesmos. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele descreve como ele era. Eu fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Agora, presta atenção. Ele não está falando de crimes. Ele não está falando de imoralidades. Ele não está falando de nada condenável. Ele está falando de um conjunto de coisas das quais ele era fanático. E ele disse que Jesus levantou um espelho diante dele para dizer: você é um ser incompleto, que está mascarando sua própria incompletude. E ele diz o que acontece com ele. Mas o que para mim era lucro, uau! Ele não está falando de grana, não está falando do carro, não está falando de obsessão profissional. Ele está falando de religião. O que para mim era lucro,
Isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele diz assim, quando eu conhecia Cristo, ele me tornou um ser satisfeito. Satisfeito. E é por isso que a partir dele, ele vai falar muitas vezes para você, seja grato sempre. Ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O papel da satisfação na vida cristã saudável não pode ser substituído. E essa satisfação, eu não estou falando de uma alegria que nunca é afetada. Eu não estou falando de uma felicidade que nunca é afetada. Eu estou falando de uma pessoa que enfrenta a tristeza com algo satisfeito. E isso é real, isso é tremendo. Cristo nos satisfaz. E a satisfação faz com que eu olhe de forma saudável para tudo. Então eu, como marido satisfeito, posso olhar para uma esposa sem me ver completamente um devorador. Posso olhar para filhos, posso olhar para os entretenimentos, posso olhar para tudo e me equilibrar dessa forma. Que Deus satisfaça seu coração, para que você veja Ele como um valor absoluto. E sendo Ele um valor absoluto que te completa, você possa ser um agente de satisfação das outras pessoas também. Mais do que fã de Cristo, se comporte como um filho dele, porque para isso ele pagou o preço. A gente se despede por aqui. Bom sábado para todo mundo, bom final de semana. Semana que vem estamos de volta. Obrigada aí pela companhia. A gente vem fervendo, tem um tempo verdade, hein? Descanso, tchau, tchau. Se Deus quiser. Valeu, gente.